Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 21, a partir do verso de número 25. Diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te agradecemos por estarmos diante da Tua palavra e pedimos, por favor, que nos agracie e fale ao nosso coração, que produza edificação em nossas vidas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Eu não sei quantos aqui viram o momento histórico em que houve um grande tsunami no Japão. Alguns aqui ainda não haviam nascido, mas é provável que, historicamente, tenha se sabido a respeito do evento, até porque, historicamente, é um dos maiores eventos naturais que ocorreram sobre a face da Terra. Até então, foi o maior terremoto que ocorreu em nosso planeta. 9 graus na escala é um grau de grande elevação. Tanto é que quase 20 mil pessoas morreram devido ao tsunami. Foi tão grave, foi tão sério, que os cientistas descobriram depois, valeu, Jó, que a placa tectônica do Japão se deslocou 20 metros. É muita coisa. Uma placa tectônica se deslocar 20 metros, quando há algum tipo de terremoto, não há deslocamento de placa, há apenas aquele pequeno movimento que produz um terremoto. Mas a gravidade desse terremoto foi tão alta, foi tão grande, que foram 20 metros, o tamanho dessa igreja aqui, de deslocamento de uma placa para outra. Então você imagina o que aconteceu debaixo do nosso solo, quando esse movimento da Terra se realizou. Foi tão grave, que o eixo da Terra, que é esse eixo que faz com que a Terra gire em torno de si, se deslocou 10 centímetros. Isso era improvável, inconcebível e em tempo algum havia acontecido antes. Para as questões climáticas ou outras questões do nosso planeta, isso nunca foi um problema. O problema é que algumas coisas precisaram ser mudadas, como, por exemplo, os satélites que observavam as estrelas tiveram que ser cuidadosamente mudados de posição. Aqui você começa a perceber
que a palavra de Jesus está se cumprindo de modo extraordinário, porque ele disse: haverá sinal nas estrelas. O planeta Terra ficou absurdamente assustado. Não apenas o continente asiático, mas o mundo inteiro, em perceber que o planeta estava passando por alguns adventos que em outro tempo, apesar de tê-los enfrentado, não chegava numa gravidade tão alta. No Brasil, eu me lembro inclusive de ter assistido à entrevista do ministro, na época eu esqueci qual era o ministério, mas tinha a ver com a segurança e a tecnologia do país, e ele dizia, o Aloysio Mercadante: o Brasil não precisa se preocupar, porque nós não estamos nos encontros das placas tectônicas, portanto, estamos em segurança. Aí me veio a palavra de Deus que diz que quando essas coisas começassem a acontecer, os adventos antecedentes à volta de Jesus começassem a se realizar no planeta Terra, não havia segurança para ninguém, para nenhum país. Nenhuma tecnologia seria capaz de barrar o que profeticamente está reservado para o mundo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores àquela que está em parto, e de modo algum escaparão. Ele está dizendo, da mesma forma como as dores chegam para a mulher que está grávida, que está prestes a parir, e essas dores vão aumentando cada vez mais, assim também os tempos e as estações que sofrerão transformações na proximidade da volta de Jesus acontecerão, e ninguém em tempo algum ou em lugar algum da terra estará seguro. Paulo está tomando emprestado as palavras de Jesus, quando ele dizia a respeito dos sinais do fim do tempo e da volta dele, numa pergunta feita pelos discípulos, ele diz: e todas estas coisas é apenas o princípio das dores. A expressão também é princípio das dores de parto. Tem a ver com a mesma metáfora, a metáfora da mulher que está grávida e que, quando se aproxima o momento de dar à luz, vêm as dores, as contrações, e as dores vão aumentando, as contrações vão aumentando, o tempo das contrações vão se diminuindo. Isso significa que quanto mais a dor aumenta e menos tempo há nos intervalos das contrações, o bebê está próximo de nascer. Jesus disse, Paulo reafirma, que nos últimos tempos, quando vários desses sinais que foram apresentados por Jesus a respeito da sua vinda começarem a acontecer e começarem a se intensificar, é porque a maior promessa que foi feita de Deus para nós está muito perto de acontecer. Agora, queridos irmãos, senhoras e senhores, uma questão que deve ser olhada com cuidado em nossos dias. A nossa vida se tornou tão materialista que é até difícil para um pastor tomar uma palavra para falar sobre um assunto desse porte, desta temática, porque os assuntos que dão like são assuntos que falam a respeito das nossas vitórias, dos nossos sucessos, das nossas conquistas pessoais, que buscam, de alguma forma, a nossa satisfação humana. Quando Jesus diz, no texto que nós lemos, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, ele está contrapondo-se à mensagem que hoje é
a mensagem que chama a atenção. Ele está dizendo: tire os olhos da materialidade, tire os olhos das suas buscas pessoais, tire os olhos daquilo que te atrai para a terra, levante a sua cabeça para cima. Porque é de lá que vem a nossa salvação. É de lá que vem a nossa esperança. Então, voltando à questão, de forma alguma, o mundo escapará dos eventos que estão programados para acontecer na terra. Nós temos, por exemplo, Apocalipse, capítulo de número 6. Na visão de João, ele viu 4 cavalos e 4 cavaleiros. O primeiro cavalo é um cavalo branco. E ele disse: aquele que estava sentado sobre o cavalo branco veio para ser vitorioso. E foi-lhe dada uma coroa, e ele pegou essa coroa, colocou na cabeça e saiu vitorioso. A princípio, boa parte das interpretações, não a maioria, acredita que esse cavalo trata-se da figura de Jesus. Não se preocupe não, quando vai esquentando as telhas vão... E já vai ajudando na mensagem, né? Você viu que o tema, calma que não é a trombeta. Então ele está... Algumas pessoas acreditam que se trata de Jesus. Exatamente porque ele tem um arco de grande alcance e tem uma coroa na cabeça. Só que dentro do contexto apocalíptico, uma interpretação, uma crença pessoal, particular, e que concorda com a maioria das interpretações, é que não se trata de Jesus, trata-se do anticristo, que a princípio vem também com esta possibilidade de vencer, de ter um longo alcance com o seu arco. E vem montado num cavalo branco, vestido de branco, numa perspectiva de paz, mas é a disfarçatez do que de verdade ele é. Segundo, não apenas pelo contexto apocalíptico, porque a visão, como eu disse, de Apocalipse vai demonstrando isso, vem o anticristo com a falsa paz, e depois vem os elementos destruidores. O que acompanha o cavalo branco logo em seguida é um cavalo vermelho. É um cavalo de guerra. Foi-lhe dada uma espada para que ele destruísse, para que ele matasse, para que ele derramasse sangue. Do mesmo modo como acontecerá na ação do anticristo, que chega numa expectação de falsa paz e depois vem com a violência, com a guerra, com a mortandade. Terceiro cavaleiro que aparece, a princípio o cavalo com o seu cavaleiro, é o preto, que é a representação da fome. Em suas mãos tem uma balança, que fala a respeito do mercado, da dificuldade de compra, de venda, da situação pela qual o mundo enfrentará uma escassez absurda. O quarto e último cavalo com o seu cavaleiro é um cavalo que no texto que nós lemos é amarelo, mas no original é esverdeado, é como se ele fosse descorado. Uma cor que perdeu a cor. Uma cor não existente, que era, mas deixou de existir. E ele representa a morte e o inferno. E a mortandade vai aumentando. A cada cavalo e cavaleiro, aumentam-se os horrores que ocorrem sobre a face da terra. Voltando ao que a palavra diz, não há segurança sobre a face da terra. Quando os selos começam a ser abertos, posteriormente as trombetas vão ser tocadas, 7 selos, 7 trombetas, e depois 7 taças que vão ser derramadas, elementos naturais que vêm como juízo de Deus sobre a face da terra, vão cada vez mais se agravando. Então, senhoras e senhores, o vermelho tem um cavaleiro que tem nas mãos uma espada, é a violência, é o sangue.
Nem sempre a violência física, mas às vezes a violência psicológica. Nós temos hoje muitos pais psicologicamente violentos, nós temos hoje muitos maridos psicologicamente violentos, muitas esposas psicologicamente violentas, que promovem na vida das outras pessoas todo tipo de violência que vai minando a alma e produzindo morte. Cavalo verde tem um cavaleiro que se chama morte, que é também mais uma metáfora, porque a morte não é um ser, a morte é um acontecimento, é um evento, como a vida. A vida é um evento e a morte é um evento. Mas a morte tem uma personificação tão forte na gente, é tão ruim e tão terrível falar de morte, que a morte assume uma persona, né? Parece que é uma figura. E na Bíblia, a morte vai aparecer várias vezes como se fosse realmente uma personalidade. Não é uma personalidade, é um evento, mas aparece como uma figura. E nesse último cavalo aqui, ela aparece como sendo aquele que promove o inferno, ela é acompanhada pelo inferno. E desculpe estar aplicando algo tão forte assim, talvez, claro, talvez não, com certeza, não é algo que nós aqui façamos, mas é algo que a gente tem visto acontecer nas nossas experiências de vida, principalmente nesses tempos. Tem muita gente que se veste como morte, montado no cavalo amarelo ou esverdeado, e promove o inferno na vida das outras pessoas. Quanto a nós, que somos servos de Deus, devemos ser promotores da paz. Em vez de desnutrir, nós devemos nutrir as pessoas. Produzir alegria, felicidade, paz e tranquilidade. Em vez de matar, nós devemos produzir vida. A espada que está em nossas mãos não é a espada da violência, da guerra, do derramamento do sangue. A espada que está nas nossas mãos é a palavra de Deus, que ao contrário da outra espada, produz vida. Nós não podemos promover o inferno na vida dos outros. Nós que somos servos de Deus, devemos sempre conduzir os outros ao paraíso de Deus. Jesus disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Nós somos chamados para isso, para apresentar o céu na vida das pessoas. Quando nós chegarmos na casa de alguém ou na vida de alguém, a vida da pessoa precisa ser transformada para melhor. Se ela tem fome, nós devemos nutrir. Se ela é vítima de violência, nós devemos ampará-la. Se a vida dela é o inferno, nós devemos apresentá-la o céu de Deus, para que ela seja profundamente transformada. Fechando o parêntese da aplicação desses cavaleiros do Apocalipse, voltemos aos sinais da volta de Cristo. No texto que nós lemos aqui, Jesus diz que os homens desmaiarão por causa dos acontecimentos e por causa da expectação dos acontecimentos vindouros. Então esta é a reação dos homens do mundo que não têm esperança, que não sabem o que está acontecendo por trás das cortinas. A expectação de quem não sabe e que não escolheu o lugar certo para estar, que é a rocha, que é Cristo. A expectação horrorosa que promove medo, que promove desmaios. Então, qual deve ser a nossa reação diante dos acontecimentos? Não deve ser a reação de um monte de gente por aí que fica tentando diagnosticar a causa e o efeito do acontecimento. Por exemplo, no tsunami e em outros eventos que aconteceram. Quantas pessoas dizem: aconteceu lá porque é uma terra de idolatria, porque tem essas coisas aqui, porque faz determinadas coisas. E aí vão apontando diagnósticos de causas e efeitos que motivaram esses eventos acontecerem. E Jesus nunca disse que aconteceria ou na terra dos hinduístas, ou na terra dos budistas, ou na terra do candomblesseiro, ou na terra do crente. Não importa onde aconteça, acontece no planeta todo. O que importa para nós não é diagnosticar a causa ou o efeito da coisa. Não importa como morremos, importa para onde vamos depois da morte. Ou a gente acha que no meio desses quase 20 mil seres que morreram no Japão não tinha
gente evangélica, cristã, que canta hinos de louvores no domingo pela manhã ou à noite. Muita gente. Essas violências que acontecem no Rio de Janeiro, quantos homens e mulheres de Deus morrem? Nos acidentes que costumeiramente, infelizmente, a gente tem visto aqui na nossa cidade, quantos servos e servas de Deus morreram? E a gente fica tentando diagnosticar a causa e efeito. Não, é porque se tivesse assim, ou se Deus não tivesse, ou porque se tivesse na presença de Deus, tem nada a ver. Jesus não nos ensina a julgar os problemas, os acontecimentos pelos que as pessoas são. Ele nos ensina a nós sermos aqueles que não olham para o horizonte, mas olhamos para cima, cuidando na nossa própria vida. Tanto é que no mesmo capítulo aí, 21 de Lucas, a partir do versículo 34, ele fala: olhai por vocês mesmos. Olhem por vocês mesmos, para que quando essas coisas começarem a acontecer, vocês não estejam cheios de embriaguez e de glutonaria, e não sejam apanhados de surpresa, e não sejam levados pelo olhar materialista como o olhar materialista dos homens. O olhar de vocês deve ser um olhar de esperança, de olhar para cima, porque quando essas coisas começarem a acontecer, disse Jesus, é porque está próxima a vossa redenção. Então não é para diagnosticar causa e efeito, é para olhar para esses acontecimentos, lamentando a tristeza do que ocorre com os outros, mas ao mesmo tempo glorificando a Deus, porque está muito perto de o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja. E aí em seguida Jesus diz, então vocês verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. E essa é a nossa grande esperança, de que Jesus vai voltar a essa terra. Tudo que nós estamos construindo aqui hoje, com tanta vontade de ver realizado, vai significar nada. Porque o grande sentido de tudo que estamos fazendo nesta vida é a nossa entrada na morada celestial. Tudo que nós sonhamos e devemos sonhar, tudo que nós realizamos e devemos realizar, sim, tudo isso vai perder total sentido no momento em que a trombeta tocar e o Filho de Deus chamar o nosso nome para subir ao encontro deles nos ares. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens e em seguida nos encontraremos com o Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. E ele encerra o texto, 1 Tessalonicenses 4, verso 18, dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Paulo está dizendo, o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa realização é o que está por vir. E aquele que está para vir. Para nos tirar de uma vez por todas desta terra e nos levar para a eternidade. Jesus advertiu, aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, na condição humana ele disse, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas aquele dia será como nos dias anteriores ao dilúvio, os dias de Noé, em que os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles não o perceberam, e veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão duas mulheres no moinho, trabalhando, uma será tirada e a outra será deixada. Estarão dois homens trabalhando no campo, um será tirado e o outro será deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor, disse Jesus. Nós estamos nesse tempo, no tempo que nos obriga a saber para onde nós estamos olhando. Se o nosso olhar está voltado para a materialidade humana, para essa humanidade que tem uma necessidade tão grande de aprovação, que precisa a todo custo ser vista e aprovada por todos, que parece que vive sob uma culpa absurda e precisa o tempo inteiro estar se redimindo, estar se mostrando, se apresentando, ou se o nosso olhar está voltado para a cruz,
onde o sangue de Jesus já nos perdoou e onde o que nos interessa de verdade é ser aquilo que Ele nos deu para ser. É ter a identidade que Ele nos identificou. Não importa como os outros nos vejam, não importa como os outros nos julgam, o que importa é que nós já fomos julgados, perdoados pelo sangue de Jesus e muito em breve estaremos com Ele para sempre. Jesus disse, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. É o tempo da celebração, do casamento que ocorrerá entre Jesus, que é o noivo, e nós, igreja, a noiva do Cordeiro. A celebração da eternidade, onde nós, para todo sempre, adoraremos o nome do Senhor. Que Deus encha o nosso coração com essa esperança. E com isso, diminua as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o que vai ser de amanhã. Jesus disse, gente, não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Vão na sua, vão fazendo o que for possível fazer. Basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então viva um dia de cada vez, com as suas alegrias, com os seus lutos, com as suas possibilidades, com as suas dificuldades, mas vai vivendo a vida, olhando para frente, mas sobretudo, levantando a sua cabeça e olhando para cima, porque está próxima a vossa redenção. Amém, irmãos? Você pode fechar os olhos mais uma vez? Obrigado, meu Senhor. Obrigado por reafirmar em nosso coração a palavra e reafirmar em nosso coração a esperança de que muito em breve nós estaremos com o Senhor. Com isso, consola os nossos corações e ajuda a nossa pequena fé se estabelecer, se estabilizar, de modo que não sejamos abalados por nada nesta vida, mas olhemos para o Senhor como grande sinal, como a grande fonte de esperança que esse mundo não pode dar. Nós pedimos esta graça e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus.